E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. No mundo do futebol, poucos nomes conseguem causar tanto impacto com uma declaração quanto Romário. Hugo Baixinho, ídolo nacional e eterno craque, reacendeu as discussões nas arquibancadas e nos bastidores com uma entrevista que mexeu com os corações dos torcedores do Fluminense. O recado? Direto, provocador e cheio de emoção. Durante uma coletiva repleta de jornalistas e olhares atentos, Romário não poupou palavras ao falar sobre o desempenho do Fluminense na temporada. O Fluminense sempre foi um time de tradição, mas é preciso mais do que isso para continuar no topo. Futebol não se vive só de história, disparou o ex-jogador. A frase rapidamente tomou as redes sociais e dividiu opiniões entre torcedores e especialistas. O ponto alto da entrevista foi quando Romário, em seu tom característico, enviou um recado especial aos jogadores do Fluminense. A torcida do Flu é apaixonada, mas precisa ver mais garra dentro de campo. Já estive em situações parecidas e sei que só quem dá tudo de si é que conquista o respeito e o título. Com essas palavras, ele conseguiu motivar e, ao mesmo tempo, cobrar o elenco tricolor. A repercussão foi imediata. No Twitter, hashtags como hashtag Recado do Baixinho e hashtag ForçaFlu ficaram entre os assuntos mais comentados do dia. Muitos torcedores agradeceram pela sinceridade de Romário, enquanto outros consideraram que as palavras poderiam trazer ainda mais pressão para o time, que está em uma fase crucial da temporada. Jogadores do Fluminense também reagiram à entrevista. O capitão do time, em entrevista posterior, comentou: "Respeitamos muito Romário e a história dele no futebol. O que ele disse nos serve como combustível para darmos ainda mais dentro de campo." A declaração mostrou maturidade e compreensão do peso das palavras de um ícone do esporte. Romário, como sempre, não ficou apenas nas críticas. Ele fez questão de elogiar a base do Fluminense, ressaltando o talento dos jovens jogadores. O Flu sempre revelou grandes nomes. É importante dar espaço a esses garotos, porque eles têm muito a oferecer. Mas, ao mesmo tempo, é essencial que aprendam a lidar com a pressão e com a responsabilidade de vestir essa camisa. Para muitos, a entrevista de Romário foi mais do que um simples recado, foi um chamado à ação. O Fluminense, que vive momentos de altos e baixos, tem agora um motivo a mais para se reerguer. Afinal, não é todo dia que uma lenda do futebol resolve direcionar palavras tão contundentes a um clube. Nos bastidores, especula-se que a fala do ex-camisa 11 foi um reflexo de sua preocupação com o futebol brasileiro como um todo. Para ele, não basta ter times competitivos, é preciso resgatar o espírito de luta que sempre caracterizou as equipes nacionais. E o Fluminense, segundo ele, pode ser um grande exemplo disso. Os torcedores, por sua vez, estão divididos. Alguns consideram Romário um verdadeiro aliado, enquanto outros acham que a crítica pública poderia ter sido evitada. Em qualquer caso, o debate trouxe à tona a força e a paixão que cercam o futebol no Brasil, especialmente quando um ídolo como ele decide se manifestar. A diretoria do clube também se posicionou sobre o tema. Em nota oficial, o presidente do Fluminense agradeceu as palavras de Romário, destacando que as críticas construtivas são sempre bem-vindas e ajudam no fortalecimento da equipe. Uma postura que foi bem vista pela maioria dos torcedores. Enquanto isso, o próximo jogo do Fluminense promete ser ainda mais eletrizante. Os jogadores estarão sob os holofotes, e a torcida, mais do que nunca, estará pronta para apoiar, mas também para cobrar. Afinal, como bem disse Romário, futebol não se vive só de história. O Baixinho mostrou, mais uma vez, por que sua voz ainda é tão influente no esporte. Não importa o tempo que passe, Romário continua sendo uma figura que inspira, provoca e, acima de tudo, ama o futebol. Será que o recado surtirá efeito? O que se sabe é que o Fluminense tem um desafio e tanto pela frente. E com a torcida mais apaixonada ainda, as próximas semanas prometem muita emoção nos gramados e fora deles. Para Romário, o mais importante é ver o futebol brasileiro no topo novamente. E,
com sua sinceridade inconfundível, ele deixou claro que continuará lutando por isso, mesmo que seja com palavras que causem impacto. Afinal, quem conhece o baixinho sabe, ele sempre foi movido pela paixão pelo esporte. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Romário, conhecido tanto pelo talento dentro das quatro linhas quanto pela língua afiada fora delas, voltou a ser destaque com declarações que movimentaram a torcida do Fluminense e os amantes do futebol. Ao abordar a necessidade de mudanças no clube carioca, ele reacendeu debates que vão muito além das arquibancadas e chegaram às mesas de análise esportiva. Suas palavras carregam o peso de quem conhece a fundo os bastidores e desafios do esporte nacional. Não é a primeira vez que Romário utiliza sua influência para chamar a atenção de jogadores e clubes. Desde sua aposentadoria, ele tem sido uma figura vocal em discussões sobre o futebol brasileiro, sempre frisando a importância de comprometimento e profissionalismo. No caso do Fluminense, o recado foi claro: a tradição do clube não é suficiente sem atitude dentro de campo. Essa visão, embora dura, reflete um sentimento compartilhado por muitos torcedores. Especialistas esportivos também entraram na discussão, analisando o impacto das críticas de Romário no desempenho do time. Para alguns, essa cobrança pública pode ser um estímulo positivo, motivando os jogadores a darem o máximo em campo. Outros, porém, acreditam que a pressão adicional pode gerar um efeito contrário, aumentando o nervosismo do elenco em momentos decisivos. Apesar das opiniões divergentes, o ponto central da fala de Romário permanece incontestável: o futebol brasileiro precisa voltar a priorizar a excelência. Ele destacou que o Fluminense, assim como outros grandes clubes, tem todas as ferramentas para ser uma potência dentro e fora do país, mas isso depende de uma gestão eficiente de jogadores dispostos a dar o sangue pelo clube. Curiosamente, a entrevista também trouxe à tona histórias do próprio Romário como jogador. Muitos se lembraram de sua passagem por clubes onde sua liderança em campo era visível. Mesmo sendo um atacante de destaque, ele sempre exigiu o máximo de seus companheiros, o que o transformou em um ícone de dedicação e excelência. Suas palavras, portanto, não vêm apenas de alguém que observa de fora, mas de alguém que viveu intensamente cada desafio no futebol. A torcida tricolor, por sua vez, parece dividida quanto às críticas. Embora muitos reconheçam a legitimidade do recado de Romário, há quem acredite que os problemas do Fluminense vão além do campo e dependem de mudanças estruturais. A falta de investimentos e o constante giro de técnicos também foram apontados como fatores que afetam diretamente o desempenho do time. A reação dos jovens atletas do Fluminense também foi um ponto de destaque. Alguns deles usaram as redes sociais para agradecer ao ex-jogador, dizendo que encaram as palavras como uma oportunidade de crescer. Essa postura reflete a importância de ter referências no futebol e mostra como Romário continua sendo uma figura inspiradora para as novas gerações. Nos bastidores, o clima é de reflexão. A entrevista de Romário não só colocou o Fluminense em evidência, mas também lançou luz sobre questões mais amplas, como a necessidade de maior investimento na base e o cuidado com a formação de jogadores. Ele ressaltou que, sem planejamento, o talento individual não é suficiente para garantir sucesso a longo prazo. Ao longo de sua carreira, Romário aprendeu a transformar adversidades em combustível para vencer. Essa mentalidade, segundo ele, é o que falta ao futebol atual. Para ele, jogadores devem encarar críticas como desafios, e não como ataques pessoais. Esse ponto foi reforçado durante a entrevista, mostrando que suas palavras não foram apenas um puxão de orelha, mas uma tentativa genuína de motivar. O que fica claro é que o baixinho ainda tem muito a dizer e sua voz continua ressoando nos estádios, mesmo anos após pendurar as chuteiras. Para o Fluminense, o momento é de união e foco. E, para Romário, a esperança é que suas palavras sirvam de despertar não só para o clube, mas para todo o futebol brasileiro, que ainda busca recuperar o brilho de outrora. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.